Primeiro ano, Física 1, capítulo 15, a primeira parte de vetores, matéria nova. Sim, acabamos cinemática, acabamos queda livre, acabamos lançamentos, acabamos tudo. Vamos entrar para uma nova fase da física, onde que nós vamos começar a estudar forças. Vamos começar a estudar... não tem o que falar, vamos começar a estudar forças, não tem mais nada mais além disso. Mas antes de estudar força, eu preciso introduzir antes você a vetores. O que são vetores? Calma, eu tenho dois tipos de grandezas, correto? Eu tenho uma grandeza escalar e eu tenho uma grandeza vetorial. Por exemplo, Cauane, eu vou te perguntar assim, qual é a minha idade? Pergunta pra mim qual é a minha idade. Qual a sua idade? 24. Pronto, acabou. Tu entende? Qual é a minha altura? 1,70 m? Acabou. Beleza? 1,70 m. Aí eu pergunto assim pra você, assim, ó. Pra onde que... Peraí, como é que é? Como que eu faço pra chegar na padaria? Aí eu vou falar assim, ande 500 metros. É vago? É preciso eu falar? Ande 50 metros? Eu preciso dar, além do módulo, que é o que nós vamos estudar aqui, ó, ele tem módulo, que é esse número, eu preciso falar mais o quê? Mais 500 metros pra onde? Na sua frente? Pra trás? Pra direita? Pra esquerda? Eu preciso dar o quê? Eu preciso dar um sentido. Correto? Então, por exemplo, a velocidade, por exemplo, o tempo. Quantos segundos você demora para correr 100 metros? 40 segundos. Já basta, não basta? Mas 40 metros para onde? Tá vendo? Tá entendendo como que é a diferença? Eu preciso... a grandeza escalar, só a unidade de medida dela basta. Mas quando eu tenho uma grandeza vetorial, além do módulo, eu preciso de um sentido. Correto? Eu não vou trabalhar essas forças em si. Primeiro eu vou apresentar o conceito de vetor e depois eu vou falar sobre apresentar uma nova unidade de medida para vocês. Correto? Unidade de medidas não. Um elemento para vocês que depois eu mostro qual que é a unidade de medidas e como que por que ela é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade, correto? Assim como a distância. O vetor, ele precisa ter um módulo, ou seja, eu preciso saber o quão grande ele é, o quão forte ele é, o quão intenso ele é, beleza? Então ele vai ter um número, por exemplo, eu não vou dar números aqui, A, B, não, deixa eu dar números sim. Eu posso falar aqui, ó, que o módulo desse cara daqui é 3. Lógica aqui, senso comum. Esse aqui pode ser 1? Não, né? Então esse cara daqui é 6. Esse cara aqui é 4. Esses caras aqui são iguais. E esse cara aqui também é igual a esse. Mas ele é 3 pra onde, Cauane? Na horizontal e na direita. Além de um sentido, o sentido é se ele tá na horizontal, na vertical ou se ele está na diagonal. E se ele está na diagonal, eu preciso falar ainda quantos graus do solo ele está. Não basta eu falar assim, é um vetor de módulo 10 na diagonal. Mas o quão na diagonal ele está? Ele está a 30 graus? Ele está com 55 graus? Ele está a 45 graus? Ele está a 80 graus? Correto? 3 na vertical, na horizontal, indo para direita. 5 na horizontal. 4 na horizontal, indo para esquerda. 5 na vertical para baixo. Correto? 5 na diagonal. Aí, qual é esse grau aqui? Esse aqui, ó, na horizontal.
Uns 30 graus? Não, né? Se isso aqui é 90? Uns 45? Hã? Mais de 45? 50? É. Enfim. Deixa eu apresentar, não é apresentar não, eu sempre dou spoiler, que é sobre força, antes de eu falar sobre soma. Você quer aparecer no vídeo, não? Beleza. Tá pra aparecer essa cadeira aqui? Não. Não? Beleza. Sei lá como que a gente pode fazer esse exemplo. Deixa eu ver aqui. Acho que entende. Hã? Não. Enfim. Fazer com essa caixa aqui de palito de dente. Imagina isso aqui, um solo mesmo. Um solo. Um plano bem inclinado. O que tem aqui? Me dê esse prato quadrado aí. O prato quadrado. Só pra eu fazer ele tipo... Imagine um bloco num plano. Correto? E o que eu preciso fazer para que esse bloco se movimente? Vocês já viram isso lá no nono ano. Eu preciso aplicar nele uma força. Para ele ter uma aceleração para lá, eu preciso ter uma força para lá. E você lembra qual que é a unidade de medida da força? Vou trocar pela tampinha. Você lembra qual que é a unidade de medida da força? Newton. Eu preciso de uma determinada força em Newton. Mas assim, ó, apliquei uma força de 4 newtons, 10 newtons sobre essa tampinha. Apliquei uma força de 10 newtons sobre essa tampinha. É o suficiente? Não. Eu preciso falar o quê? Eu preciso falar qual foi o sentido dessa força. Foi para baixo? Para baixo ela não vai se mover. Foi na vertical? Você tá vendo isso pra onde? Direita? Uhum. Foi da direita? Vai pra esquerda? Eu preciso saber. Correto? Eu apliquei... E é esse primeiro caso daqui, ó. A força é um vetor. Então é por isso que quando eu escrevo força aqui, eu coloco um tracinho em cima dela. Do sistema. Do mesmo jeito que vocês viam lá, que eu nunca comentei com vocês, velocidade também tinha uma setinha em cima. A força, ela é um vetor. Então toda vez que nós for falar de força, além do F, a gente vai colocar essa setinha. Para falar que além do módulo, a gente vai precisar falar o sentido para ela. Então vamos supor que aqui eu apliquei 10 newtons sobre esse cara. Eu apliquei 10 newtons da direita, da esquerda para direita. Aí eu te pergunto assim pra você: se duas forças diferentes de 10 newtons for aplicado sobre esse corpo, ele vai se mover? Ele vai ficar parado? Ele vai mover com a mesma velocidade? Ou ele vai mover com uma aceleração maior do que esse daqui de cima? Fala assim, de novo, depende. Qual que vão ser os módulos dessa força? Por exemplo, se eu tenho duas forças de 10 newtons, as duas no mesmo sentido, é como se fosse eu e você. Eu preciso mover essa tampinha aqui, ó. Eu tô aqui. Aí eu tô movendo. 10 eu não consigo. Falo, calma aí, vem aqui me ajudar. Aí nós dois juntos, empurra a tampa. Aí com a minha força de 10 newtons e a sua força de 10 newtons, esse bloco vai passar a se mover com uma força de 10 mais 10 newtons, 20 newtons. Às vezes precisava de 18 newtons para mover aquele corpo, aí ele vai lá e se move. Mas e se essas forças forem assim, ó? Tu joga 10 newtons pra cá e eu falo assim, tá indo para onde? Não vai tirar isso do lugar não. Aí eu venho cá e falo que não vai. A minha força de 10 newtons com as suas duas forças de 10 newtons vai fazer com que... Mas aí vai depender, né? Por causa da força do bloco. Não, independente da força do bloco. Porque, não, senão eu vou dar spoiler se eu falar sobre massa, mas independente. Pode ser uma cadeira, pode ser um cofre de chumbo, ou pode ser uma bolinha de papel. Se a gente aplicar a mesma força de forma oposta, ela vai ficar parada. Do mesmo jeito que eu sou um pouquinho mais forte que você, eu venho e aplico 15. Aí esse bloco é a mesma coisa dele se mover pra cá com uma força de 15 menos 10. 5 newtons.
Faz sentido? Faz, não faz? Soma de vetores. Simplesmente foi isso que nós fizemos. Se eu tenho... Aqui, ó. A primeira situação é no mesmo sentido. Se eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho duas forças. Correto? A soma... Ó, presta atenção. Eu vou colocar até módulo, porque a gente trabalha em módulo. Não dou matemática pro primeiro ano, eu fico muito chateado por causa disso. Mas, vamos lá. Isso daqui é módulo. Correto? Vai ser igual A mais B. Por exemplo, esse cara tem 4 e esse cara tem 6. A soma desses caras vão ser simplesmente 4 mais 6. E quando eles têm... nesse caso aqui, eles estão mesmo sentido e mesmo... Mesmo o quê? Mesma direção. Esse daqui é mesmo sentido e direção o quê? Opostos. A soma desses caras, presta atenção, vai ser igual a quê? A menos B. Make sense, foi? E faz muito sentido, não faz? Porque se for fazer aqui, depois eu apago. Se eu quero fazer A mais B, eu faço A mais B é igual a 4 mais... Esse cara não está em direção oposta? Então eu vou colocar ele negativo. Aí vai ficar 4 menos 6. Correto? Na apostila de vocês, tem um tópico que fala assim, ó. Soma e subtração por representação gráfica. E faz muito sentido. Faz mais sentido que é fácil. Não é uma matéria difícil. Sabe, vetor? Vetor é uma ferramenta que eu estou apresentando a vocês. É a mesma coisa de eu mostrar, sei lá, para uma criança de 10 anos. Esse aqui é um prego, esse aqui é um martelo. Ó, bate. Cuidado para não machucar o dedinho. Tô te mostrando uma ferramenta. Agora, se você vai pegar essa ferramenta e construir uma casa, eu já não sei. É basicamente isso que eu tô fazendo. Ele fala assim, Cauane. Vê se no vídeo tá pegando esses quadradinhos aqui, ó, do negócio. Tá? Para eu pegar esse vetor aqui e esse vetor aqui, ó. Onde que isso aqui vale, cada quadradinho desse vale 1, eu simplesmente coloco eles lado a lado. Ou seja, então a soma de A mais B vai ser se eu pegar o A, correto? Aí depois eu pego o B, o rabinho do B e boto na cabecinha do A. Aí vai dar, esse vetor vai dar o vetor A mais B. E para eu fazer, por exemplo, B menos A, é eu pegar a cabecinha com cabecinha e depois excluir essa cabecinha. Ele ensina a gente a somar assim também. Faz sentido? Hã? Faz ou não faz? Aí, eu vou te dar outro exemplo, Cauane. Finge que isso aqui é um bloco, ó. Minto, finge que isso aqui é isso daqui é o prato, a gente tá vendo ele de cima. Aí esse daqui é a tampinha. Se eu tenho duas forças pra cá, a tampinha vai pra lá. Se eu tenho uma força pra cá, uma força pra cá, a tampinha vai ficar parada. Mas e se eu tenho um vetor pra cá, eu puxo essa tampinha pra cá, e vem outra pessoa e puxa essa tampinha pra lá. Esse cara tá com uma força de 3 newtons, que é vetor, e esse cara tá com uma força de 4 newtons. Pra onde que essa tampinha vai? Na diagonal? Na diagonal. Faz sentido? Ela vai fazer esse movimento aqui.
vetor que vai ser esse daqui? Aí eu posso te mostrar por representação gráfica? Esse aqui é o 3 Newton. E esse aqui é o 4 newtons. Ele vai vir na diagonal assim, ó. Correto? Se eu pego o rabinho desse cara daqui, ó, presta atenção. Se eu pego o rabinho desse cara daqui e coloco aqui, a cabecinha vai parar aqui, ó. E esse cara daqui, rosa, ele vai ser a soma de A mais B. Como que eu calculo a soma de A mais B? Você concorda comigo que a soma de A mais B, ela está formando a hipotenusa de um triângulo em que os dois vetores são um cateto? Não. Faz sentido? Então, Pera, fala de novo. Você concorda comigo que quando os meus dois vetores A e B formam um ângulo de 90 graus entre eles, um puxa na vertical, o outro puxa na horizontal, a soma deles tá dando um cateto de um triângulo em que eles, a soma tá dando a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde que os catetos são os vetores A e B. Então vê se você concorda comigo aqui, ó. Esse cara daqui, ó, a soma dos meus dois catetos ao quadrado vai ser igual aos próprios catetos ao quadrado. Concordou? E teorema de Pitágoras. E eu não sei isso daqui, ó, mas isso daqui dá um triângulo escaleno. Provavelmente, não sei, eu realmente não sei se não estou assistindo às aulas de matemática, se vocês já viram lei do seno e do cosseno. É uma parada um pouquinho complicada quando esses dois caras estão na diagonal, entendeu? Ele vai ir no meio certinho. Aí eu vou colocar aqui, eu até escrevi aqui embaixo que o Cano falou assim, por que você escreveu isso aí? Não, é para eu decorar, que eu não nem sei de qual. É a lei do cosseno. A soma desses caras vai ser o A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Não ficou pequeno, deixa eu escrever aqui, ó. A soma desses caras vai ser o quadrado dos dois caras mais 2 vezes o produto dos dois caras mais vezes o cosseno do ângulo que forma. E não é esse ângulo daqui não, é esse ângulo daqui, a metade. Correto? Por quê? Porque presta atenção, esse cara daqui, ele é um pouquinho maior. Eu consigo pegar esse cara daqui, ó. Se eu coloco o rabinho desse cara aqui, a cabecinha também para aqui, formando um triângulo escaleno. A gente vai fazer exercícios agora, na parte 2 desse vídeo, e as coisas vão fazer muito sentido pra vocês, eu prometo. Bora lá.